Meus queridos, vamos lá, olha só. Essa é nossa última semana, né? Esse é nosso último encontro aí do Matemática Essencial e Redação. Quero esse pontapé aí para você se organizar, para você ver ali o que é essencial em matemática, para poder aí dar essa guinada no segundo semestre. Nesse meio termo aí, nós tivemos, né, a confirmação da data da prova do Enem pelo INEP, né? E aí tivemos a confirmação para janeiro, beleza? Então, nós vamos lá na aula de hoje, nós vamos falar de unidades de medidas, né? Relembrar ali algumas unidades importantes, unidade de massa, volume, né? De comprimento, de área. E vamos falar também de projeções, né? Principalmente ali de projeção ortogonal, né? Vista lateral, de cima, frontal, que é um tipo de conteúdo que vira e mexe cai, e ali nós temos contato com esse conteúdo lá no ensino fundamental, e é um conteúdo bom que a gente acaba errando ali algumas questões por ficar muito tempo sem ver esse conteúdo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela, né? Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder brincar, tá bom? Esse conteúdo está ali no nosso material, né? Ele está ali no nosso material. Deixa eu ver, eu acho que ainda não compartilhou a tela ainda, agora sim. Esse conteúdo está ali no nosso material, tá? É a aula 5, está ali a partir da página 76, 77 e assim vai. Então, nós vamos acompanhar naquele mesmo esquema, meus queridos. Tendo dúvida, tá? Você pode habilitar o microfone e perguntar, ou então, tá? Ou então, perguntar aí no nosso bate-papo, no nosso chat, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Então, nós temos isso aí, né? E aí, vamos, antes de começar a nossa aula, e aí é algo que eu estarei falando quando também mais pessoas entrarem, né? Então, priorizando aí para quem entrou no horário, vamos começar, né? Na quarta-feira, e aí eu pensei no horário das 16 horas, porque aí vocês assistiriam a aula de quarta-feira, né? Nós faremos uma live, tá? Na página do IME Essencial, ali no Instagram, então, @IME Essencial, às 16 horas, onde nós vamos falar sobre o que fazer para ser aprovado no Enem, né? O que fazer aí nesse segundo semestre até janeiro para que você consiga aumentar a sua nota referente aos anos anteriores e ser aprovado no Enem. Eu vou colocar isso aqui lá no nosso grupo, tá bom? Vou colocar isso aqui lá no nosso grupo. Peço para que você ajude aí a divulgar. Nós vamos bater um papo, tá? Então, como vai ser aí uma live, né, ao vivo, então abrirei para perguntas durante a live, né? Então, nós bateremos um papo aí na quarta-feira ali de mais ou menos 1 hora sobre o que fazer para ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? E todos vocês estão convidados para esse nosso bate-papo. Vamos iniciar, então, nossa aula de hoje, né? Nós vamos começar aí com as unidades de medida, né? Nós vamos começar com as unidades de comprimento, onde eu sempre coloco aqui, ó, a unidade central, né? Que é o metro. E aí nós vamos descer e subir essa escada. Eu gosto de comparar com uma escada que fica fácil você pegar as manhas, tá? Ó, subindo aqui nesse degrau, nós temos o decâmetro, né? O hectômetro e o quilômetro. Então, esse aqui é mais conhecido, que é o quilômetro. Então, esse K é de quilo, né? Esse aqui, o hecto, então, o hectômetro. Esse aqui, o deca, né? Então, decâmetro. E aí, nesse primeiro, eu vou escrever, tá, meus queridos? E descendo aqui, nós temos o decímetro. Então, descendo, decímetro. Nós temos o centímetro. E nós temos o mili. Então, aqui no caso, milímetro.
né? Nós temos essas unidades. E aí, eu partindo ali do metro, o que acontece? Se eu vou subindo, né? Então, cada degrau que eu subo, eu vou dividindo por 10, dividindo por 10, dividindo por 10. É como se estivesse diminuindo, tá vendo? E cada degrau que eu desço, eu vou aumentando. Então, eu vou multiplicando por 10, vou multiplicando por 10, vou multiplicando por 10. Como assim? Olha só. 1 metro tem 10 decímetros, né? Tem 100 centímetros, tem 1000 milímetros. Algumas pessoas gostam de trabalhar com isso aqui com notação científica, né? 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Aí, se eu for subindo, dividindo por 10, então o metro tem 0,1 decâmetro, tem 0,01, ou 10 a menos 2, hectômetro, e tem 0,001 quilômetro, né? Ou 10 a menos 3. E é lógico, se eu vou descendo aqui, ó, do quilômetro para o hectômetro, então eu tenho 10 hectômetros. Se eu vou descer do quilômetro para o decâmetro, então eu tenho 100 decâmetros, que eu desci 2 degraus. Se eu descer do quilômetro para o metro, eu tenho 1000 metros, né? Porque eu desci 3 degraus. Então, se eu subo, eu multiplico. Se eu desço, né? Se eu subo, eu divido. Se eu desço, eu multiplico, tá bom? Aí tem algumas pessoas, tem frasezinhas para decorar isso aqui e tal. Eu sei a partir desse carinha, né? Do metro. Né? Decímetro, centímetro, milímetro, então 10, 100 e 1000. Né? Decâmetro, então 10, hectômetro, 100, quilômetro, 1000, tá? Vai seguir essa ideia, essa a unidade de comprimento. É lógico que tem algumas derivações. Quando você chega ali numa prova, por exemplo, do Enem, ele gosta de trabalhar com polegadas, né? Gosta de trabalhar com outras unidades, onde ele fala ali na própria questão como transformar. Ah, 1 polegada tem 10,54 centímetros. E aí você acaba usando essa ideia, tá? E aí você vai ver que para essas unidades lineares só vai mudar aí a medida central. Lá a medida central era o metro. Aqui a medida central é o grama, né? Então, ó, se você tem dúvida aí, a grama é ali o matinho, né? Verde. A grama. Então, aqui é o grama, né? Então, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, né? Então, isso aí, o grama, o quilograma, o decigrama, o decagrama, e assim vai, tá? Então, aqui, ó, nós teremos o DAG, que é o decagrama, né? Aqui nós teremos o hectograma, e aí o mais comum, né? O quilograma, né? Então, aqui o quilograma, que segue a mesma ideia lá, tem 1000 gramas, né? Descendo, nós temos o decigrama, nós temos o centigrama e o mais comum, o miligrama, né? Então, aqui o decigrama, aqui o centigrama, aqui o miligrama. Então, observe que só muda a unidade central. Lá metro ficava decagrama, hectograma, né? O metro ficava o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro, né? Aqui no grama fica o decagrama, o hectograma, o quilograma, né? E assim vai, beleza? Então, qualquer unidade central que eu colocar aqui, as derivações vai ser a mesma. Cada degrau que eu subo, divido por 10. Cada degrau que eu desço, multiplico por 10, beleza? Então, são coisas, meus queridos, que ficam perdidas ali no ensino fundamental, que acabam fazendo toda a diferença em questões. Então, é sempre bom ter isso ao alcance dos olhos, tá? E aí eu coloquei ali no material como uma escadinha, né, para você até treinar isso aí, beleza? Tá? E agora nós vamos para a unidade diária.
E aí, né, tem uma malandragem. Se você sabe transformar de metro para qualquer unidade linear, você vai saber também transformar para medida superficial. Quer ver? Ó? Subindo aqui, nós teremos o quê? O decâmetro quadrado, né? Aqui, o hectômetro quadrado. E aqui, você pode colocar assim também, tá? Não tem problema, o quilômetro quadrado. Aqui, o decímetro quadrado, olha como você pode colocar. Ó. O centímetro quadrado, o milímetro quadrado. Beleza? Você lembra lá que na unidade linear, o que acontecia quando a gente subia cada degrau? Quando a gente subia cada degrau, a gente dividia por 10. Aqui você vai dividir por 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100. Então, como que eu transformava isso aqui? Ó? E quando você desce, você multiplica. Ó. Multiplica por 100, multiplica por 100, multiplica por 100. Então, como que eu fazia? Olha só, por exemplo, eu sabia que 1 metro tinha, por exemplo, 10 decímetros. Então, eu sabia as unidades lineares. Aí, quando eu estava trabalhando com unidade superficial, isso quer dizer, então, que 1 metro ao quadrado tem 10 decímetros elevado ao quadrado, ou seja, 100 decímetros quadrados. 1 metro tem 100 centímetros. Aí, quando eu queria transformar 1 metro ao quadrado, tem 100 centímetros eleva ao quadrado. Então, vai ter 10.000 centímetros quadrados. E aí, se você quiser trabalhar com notação científica ou potência de base 10, 10 a quarta. Então, se eu sei trabalhar com as medidas lineares, eu sei também trabalhar com as medidas superficiais, beleza? Então, se lá nas medidas lineares eu vou dividindo por 10 ou multiplicando por 10, quando eu subo ou desço os degraus, quer dizer que aqui eu vou multiplicando ou dividindo por 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100. Se você pegou as manhas nas unidades de área, então também você vai pegar as manhas nas unidades de volume, né? Vamos começar aí com a ideia do metro cúbico. Então, subindo, você vai ter decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico, onde o mais comum é o metro cúbico, né? Descendo, nós temos o decímetro cúbico, centímetro cúbico, que é muito comum, e o milímetro cúbico, né? Olha só, lá na unidade linear, quando você subia cada degrau, então subir aqui, subir, subir. Você dividia por 10. Aqui você vai dividir por 10 ao cubo, ou seja, por 1.000. Então, por 10 ao cubo, divide por 1.000, divide por 1.000, 10 ao cubo. Quando você desce, você não divide, você multiplica. Por 10 ao cubo, que é 1.000, por 10 ao cubo, que é 1.000, e por 10 ao cubo, que é 1.000. Então, cada degrau que você sobe, você divide por 10 ao cubo, né? Por 1.000. Cada degrau que você desce, você multiplica por 10 ao cubo, que é 1.000. Então, você tem, ó, metro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Tá? E aí, como que eu fazia? Ó, mesma ideia lá. Eu sei que 1 metro tem 10 decímetros. E 1 metro cúbico? Só eu elevar aqui também ao cubo. Ou seja, 10 ao cubo, que é 1.000. 1.000 decímetros cúbicos. Eu sei que 1 metro cúbico tem... 1 metro, né? Perdão, deixa eu apagar aqui. Eu sei que 1 metro, ele tem 100 centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros, então 100 centímetros, e 1 metro cúbico? Vai ter 100 ao cubo, que é 1.000.000 centímetros cúbicos.
né? Então, se 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro cúbico tem 100 centímetros ao cubo, ou seja, 1 milhão de centímetros cúbicos, beleza? Só que tem um outro que é muito comum, né? Quando você está trabalhando aí com volume, quem é ele? O litro, né? O litro. Então, subindo, você tem o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Descendo, você tem o decilitro, o centilitro e o mililitro, né? Que é o mais comum. Então, quais são os mais comuns? Litros e mililitros. E aí, meus queridos, ó, como é decalitro, é como se fosse uma unidade linear, aqui é por 10, né? Por 10, ó. Divide por 10, divide por 10, divide por 10. Aqui, ó, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. Ou seja, daqui você tira que 1 litro tem 1000 mililitros, né? Que é o que nós mais usamos. Quando a gente pega aí a maioria das embalagens, né, refrigerantes, sucos, quando você está trabalhando ali principalmente com líquido, né, você tem que ou ele dá aquilo ali em litros, 1 litro, 1 litro e meio, 1,25 litros, ou em mililitros, é o mais comum, né? Nos Estados Unidos eles usam muito a onça, né, que é uma unidade equivalente aí. E é lógico que isso sendo cobrado em prova, o que ele faz? Ele pega para você e diz, uma onça equivale a tantos mililitros, para você fazer aí as devidas transformações. Assim como lá em área, né, dependendo da região que você você vê muito falar em alqueire, né? Ele fala em alqueire, ele fala em hectares. Aí alqueire, tem o alqueire goiano, tem o alqueire paulista, tem o alqueire mineiro, né? Você vê ele falar quando a área é muito grande, fazendas, chácaras, em hectares. Às vezes você está viajando ou passeando de carro, aí você vê, vende-se chácara, 20 hectares, né? E aí, normalmente, em questões, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio, ele fala para você, ó, considere que 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. É como se você tivesse um quadrado 100 por 100, 100 metros por 100 metros. Então, quando você pensa em 1 hectare, você pensa em mais ou menos um campo de futebol, tá? 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol, 100%. É um quadrado 100%, tá? 100 metros por 100 metros, beleza? Tranquilos, meus queridos? Dúvidas até aqui? Se tiver ok, dá um joinha aí, vai. Bacana, beleza. Com o passar dos anos, meus queridos, eu aprendi a não desprezar absolutamente nada em toda e qualquer matéria, tá? E aí, lembrando, né, o que eu sempre falo, se tá fácil, né? Essa coisa que é fácil, um dia foi difícil, se tornou fácil porque você entendeu. Olha só, existe também uma comparação, né? Uma comparação que 1 metro cúbico, quando você quer transformar, equivale a 1000 litros, né? Porque 1 decâmetro cúbico equivale a um decímetro, né? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Deixa eu só apagar aqui. Quando você tem 1 decímetro cúbico, isso aí equivale a 1 litro, né? Por quê? Quando você tem 1 metro cúbico, né? Quando você desce aqui, ó, você está multiplicando por 1000, equivale a 1000 decímetros cúbicos, né? Então, dá para você comparar. O que é mais comum? É mais comum a gente usar isso aqui, ó. Assim como a gente usa muito, né? Que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, né? A gente utiliza muito essa relação aí, beleza? Então, eu utilizo principalmente a ideia de que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. É como se você tivesse um cubo.
você tem ali uma caixa cúbica, onde ele tem 1 metro de aresta, né? Então, naquela caixa cúbica, pensa 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura. Ali, você vai ter 1.000 litros de água, tá bom? Beleza? Vamos lá, meus queridos, olha só. Nós vamos entrar agora numa parte que muitas pessoas têm dificuldade, que é a parte das vistas ortogonais, tá? O que é a vista ortogonal ou a projeção ortogonal? Por exemplo, você está vendo aí esse ponto P, né? Você está vendo aqui esse ponto P, um ponto. Começamos aqui com um ponto com os entes primitivos, né? E aí, a vista dele ortogonal, você vai projetá-lo, você pode projetá-lo ortogonalmente no chão, que é esse plano que nós estamos chamando de π. Então, pensa você com um ponto, né? Um ponto aqui, e aí a sombra dele tem um feixe de luz aqui em cima, a sombra dele. A sombra de um ponto vai ser o próprio ponto, né? E lembrando que quando ele fala em uma ortogonalidade, você está falando em uma projeção, né? Uma projeção perpendicular. Então, você está falando uma projeção perpendicular. Como assim? A trajetória desse ponto aqui, ó, vai ser a menor distância até o plano. E essa menor distância é exatamente essa projeção aqui, tá? Formando um ângulo de 90 graus com o plano. Tá vendo aqui, ó? Formando um ângulo de 90 graus. Então, a projeção de um ponto é um ponto. Se eu tivesse, tá? Vamos supor, uma parede aqui, a parede lateral, e tivesse agora o meu feixe de luz aqui, a projeção ortogonal nessa parede também seria um ponto. Tudo bem? Então, independentemente se essa parede está na lateral, se essa parede, esse plano está no chão, independentemente, você tem aí que a projeção de um ponto é um ponto. Beleza? Tá? Tudo bem? Agora, nós vamos projetar uma reta, um segmento de reta, né? Esse segmento AB, né? Esse segmento AB. Então, eu tenho aqui, ó, o que você faz? Um segmento, ele é formado por um conjunto infinito de pontos, né? Então, você pega os extremos, aqui, ó, projetou o A ortogonalmente, tá aqui, esse A1, projetou o B ortogonalmente, tá vendo aqui? B1, né? E aí, a projeção de um segmento aqui, ó, é esse segmento aqui. Tudo bem? Tá? Então, a projeção desse segmento AB é esse segmento A1B1. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, ó. A projeção de um segmento, no caso aí deu o próprio A1B1, é menor ou igual ao próprio segmento. Observe que nesse caso, aqui A1B1 é menor do que AB. Beleza? Tudo bem? Olha só. E se esse segmento agora tivesse em pé aqui, ó? Tivesse em pé assim. Se ele fosse um segmento em pé assim, vou chamar de CD. Como que ficaria a projeção ortogonal dele nesse plano que eu vou chamar de plano alto? Vai, habilita o microfone aí e fala para mim. Como que ficaria? Por exemplo, se eu pegasse uma régua, um bastão, colocasse ele aqui na perpendicular, ou minha caneta, você pode fazer com sua caneta. Se você tiver um feixe de luz aí, tá? Se você tiver um feixe de luz, você pode pegar a sua caneta, colocar aí de tal maneira que esse feixe de luz fica assim em cima e olhe qual é a projeção aí no plano. Qual vai ser a projeção, né, no plano? Vamos ver. Teve gente que respondeu ali. Olha, a Ana Paula respondeu. Um ponto. Perfeito. Quando você pega a projeção desse segmento aqui que está perpendicular ao plano, todas as sombras de todos os pontos ali vai dar exatamente um ponto. Daria um ponto. É lógico que se fosse numa parede lateral, você teria o próprio segmento, porque o feixe de luz estaria aqui, tá? Mas no chão você teria um ponto. Tudo bem? Beleza até aí?
Então, vai depender de como que está aí esse segmento, tá? Dúvidas até aqui? Dá um joinha se está ok. Bacana. Meus queridos, agora nós vamos projetar figuras, tá? Por exemplo, ó, se eu projeto aqui um triângulo, né? Peguei o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, o que que você vai fazer? Projeta o ponto A, tá aqui, ó, o A'. Projeta o ponto B, tá aqui, ó, o B'. E projeta o ponto C, tá aqui o C'. Então, você vai ter aqui um triângulo, tá? Um triângulo aqui nesse plano alfa, o triângulo A', B', C', beleza? Então, a projeção desse triângulo aí, né, se ele está um pouco inclinado ou paralelo à base, vai ser o próprio triângulo, beleza? Tá? Agora, se ele estivesse em pé, aí seria um segmento de reta, beleza? Tudo bem? Tranquilos aí? Olha uma outra figura projetada, ó. Olha essa outra figura projetada. Vou considerar como se essa figura aí fosse um hexágono, tá bom? Por ter aí esses 6 pontos, tá? Então, ó, você vai projetando ponto a ponto, ó. Você projeta aqui, vamos chamar esse de ponto A. Aqui tem a projeção dele, o nosso A'. Aí aqui o ponto B, tem aqui a projeção dele, o B'. Aqui o C, aqui o C'. Aqui o D, aqui a projeção D'. Aqui o E, a projeção dele é linha. E aqui o F, a projeção dele é F'. Observe que se esse plano ele for paralelo aqui a esse plano da base, né, esse hexágono for paralelo aqui, você vai ter um hexágono congruente aqui embaixo e você vai ter até uma figura, né? Até uma figura que vocês conhecem, um sólido, né? Que vocês conhecem, né? Que tipo de sólido seria esse? Um prisma, que tem aí duas bases paralelas e congruentes, né? E esse aqui, no caso, seria até um prisma reto, tudo bem? Beleza? Tá? Então, temos a projeção aí desse carinha nesse nosso plano π. Beleza? Tudo bem? Se tá ok essa projeção, vai lá, dá um joinha aí. Bacana, maravilha. E é lógico, ele não vai cobrar em provas que você faça essa projeção, mas ele vai cobrar normalmente as alternativas, como que ficaria essa projeção, né? Então, vamos aí agora para alguns sólidos, né? E aí vai depender da parede que ele está projetando, né? Que ele está projetando. Então, vamos pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro, esse que está em vermelho, ele é uma pirâmide quadrangular, né? Então, aqui você tem uma pirâmide quadrangular, né? Olha a projeção aqui, ó, no chão. A projeção no chão, quando você projeta esse vértice aqui, ó, que eu vou chamar de A, aqui você tem uma linha. Olha quando você projeta esse vértice aqui B, aqui você tem o B'. Quando você projeta esse vértice C, aqui você tem o C'. Quando você projeta esse vértice D, você tem o D'. Então, fica aí, se esse ABCD é um quadrado, e no caso, essa base dessa pirâmide é paralela a esse plano alfa, isso quer dizer, então, que você tem também um quadrado aqui na base, beleza? Tá? Esse A', B', C', D' também é um quadrado. Quando você olha para as laterais dessa pirâmide, que eu vou chamar de vértice você vê triângulos, né? Isso quer dizer, então, que nessa parede lateral, seja nessa lateral, seja qualquer lateral, você vai ter, ó, aqui, vou chamar de D duas linhas, para não pensar que é aquela mesma projeção de baixo. Aqui C duas linhas, e aqui seria o nosso E duas linhas. Beleza? Então, observe que na parede, a projeção das faces laterais dessa pirâmide é um triângulo, beleza? Aí eu pergunto a você, vamos supor agora eu vou inverter, que seria,
Vamos supor que aqui seja preenchido, tá? Aqui. Como que ficaria agora a projeção dessa mesma pirâmide aqui, tá? Então, dessa mesma pirâmide, agora no chão aqui, ó. Vou colocar um plano aqui. Como que ficaria, né? Vamos supor que ali seja o mesmo AB, C, D e E. Como que ficaria a projeção aí dessa pirâmide no chão? Olha como que ficaria. Primeiro, você ia fazer esse aqui, né? Pan, ponto E. Então, o E', projeção ortogonal. Aqui, ó. Pan. Você teria o B, B'. Aqui, né? C'. A linha. Tudo aqui, ó. E D'. Olha como que ficaria essa projeção. Vou só pontilhar aqui. E aqui é como se você tivesse isso, ó. Porque lembrando que você está no plano, é como se você tivesse achatado. Pense em você chegar assim de cima, ó, e empurrar essa pirâmide. É como se você tivesse achatado ela no chão. Tudo bem? É como se você tivesse achatado ela no chão. Então, você tem a projeção ali dessa pirâmide contrária no chão. Beleza? Tudo bem? Por quê? Ele pode cobrar qualquer coisa dessa aí de você, como que vai ficar, e assim vai. E você não vai ser pego de surpresa, tá? Agora, esse aqui, meus queridos, aqui, ó, você teria um tetraedro, que é uma pirâmide triangular. A base é um triângulo, você está vendo aqui, né? A base é um triângulo, então a projeção aqui, ó, no chão, é um triângulo, e as faces laterais também são triângulos, quer dizer que a projeção lateral aqui, ó, também é um triângulo. E lembrando que nós estamos considerando todas como projeções ortogonais. A projeção no chão é como se a luz, pense na luz aí da sua casa, uma luminária de cima, a projeção lateral é como se a luz estivesse na lateral, tá? Beleza? Porque aí você consegue visualizar isso. Tranquilos? Dá um joinha aí, está ok? Maravilha. Olha outro aqui, ó. Olha outro. Né? Aqui é como se fosse uma escada, tá? Isso aqui é como se fosse uma escada, beleza? Aqui, ó, é a vista lateral. Essa vista aqui, ó, essa parte de baixo, é como se fosse esse carinha aqui, ó, tá? Que ele tá vendo lá. E essa outra parte aqui é como se fosse essa parte aqui de trás, né? Beleza? No chão também, ele vai ver dois retângulos, né? Já nessa vista lateral, tanto nessa vista lateral quanto na outra vista lateral, ele vai ver como se fosse aí um L. Tá vendo aqui? Como se fosse aí um L, que é exatamente como você vê aí a sombra de um degrau. E aí, para você estudar isso, o que acontece? Quando você estiver num dia ensolarado, passeando e tal, com as devidas precauções, com máscara, com álcool em gel e tudo, comece a observar sombras. Observe as sombras na parede, no chão. Comece a observar essas projeções. Né? Lógico que nem todas são projeções ortogonais, mas principalmente as projeções ortogonais. Tudo bem? Lembrando que se eu pegasse a vista de cima, seria essa mesma vista aqui, ó. Essa mesma vista de baixo, tá bom? Beleza? Olha essa. Aqui nós temos um círculo. Olha que lindo, meus queridos. Quando você vê o círculo na lateral, porque esse círculo está em pé. Se ele tivesse deitado, seria o contrário, né? Ele está em pé. Quando você vê o círculo na lateral, você vê o próprio círculo. Quando você vê ele no chão, ele é um segmento. Né? Ele é um segmento. A luz vai estar de cima. Então, ele é um segmento. Tá? Aqui nós temos um cilindro. A base do cilindro é um círculo. Então, o que ele vai ver aqui nessa lateral? Né? Porque perceba que esse cilindro ele está assim. Ele está na horizontal, né?
Então, o que você vai ver aqui na vista lateral? O círculo, a base, né? E o que você vai ver no chão? A lateral do cilindro, né? Que é um retângulo, ó. Tudo bem? Você vai ver um retângulo. Se esse cilindro tivesse em pé, aí seria o contrário. Se ele tivesse aqui, ó, na vertical, né? Você tivesse cilindro na vertical, aí no chão você veria o círculo e na lateral você veria o retângulo. E a esfera, que é uma esfera, né? Aqui é a esfera. A esfera, independentemente de onde você está tendo essa iluminação, se é de cima para baixo, você vai ver um círculo. Se é na lateral, você vai ver um círculo. Qual é a diferença aqui, ó, que você está vendo principalmente nessa vista aqui, ó, que está no chão, do círculo para a esfera? Por que que no círculo nós temos ali a projeção ortogonal no chão sendo um segmento e na esfera a projeção ortogonal é um círculo? Fala aí para mim, pode habilitar o microfone, falar, ou então vai lá no nosso bate-papo. Vai lá, interage aí comigo. A diferença predominante aí nessa projeção ortogonal do círculo e da esfera. Pode ficar tranquilo, a gente pode errar. Não tem nenhum fiscal do Enem aqui, nem da UNB, nada disso para anotar os nossos erros, tá bom? Pode ficar tranquilo. Fala para mim aí, por quê? Aqui, um segmento, e aqui nós temos aí um círculo. Olha só. Aqui nós temos o círculo. Vamos supor que esse AB seja o diâmetro, tá? Beleza? Quando você vai projetando, como ele é uma figura plana, todo e qualquer ponto, ele vai cair aqui nessa linha, que é a projeção do diâmetro. Então, quando você vai fazendo aí, ó, a projeção ortogonal de todo e qualquer ponto, seja lá em cima, seja aqui embaixo, você vai ter aqui, ó, esse segmento de reta, que é exatamente o diâmetro, beleza? Agora, quando eu pego uma esfera, lembrando que a esfera ela é tridimensional. Então, como ela é tridimensional, eu tenho esses pontos aqui que estão na frente. Tá? Então, eu tenho esses pontos aqui que estão na frente. Projeção deles. E tem aqueles pontos que estão lá atrás, ó. Então, por isso que eu vou ter um círculo. Por isso que a projeção ortogonal de uma figura plana, tá? No caso aí do círculo, é um segmento de reta, e a projeção é como se você diminuísse a dimensão. Olha que bacana. Você tem algo em duas dimensões, você coloca como se fosse só uma unidade de comprimento. Você tem algo que é a área, coloca isso só em comprimento. Você tem algo tridimensional e coloca em duas. Você tem algo que é a esfera e transforma em um círculo. Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Clareou aí? Yuri, você que disse que não sei, clareou? Clareou demais. Beleza, meu garoto. Galera, os projetistas, tá? Os engenheiros, eles utilizam muito isso aí. Né? Eles utilizam vários programas que trabalham com projeções. Então, quem trabalha com essa parte de design e assim vai, trabalha muito com essas projeções para ver como é que fica, a luminosidade, dependendo do efeito que querem provocar e assim vai, tá bom? Meus queridos, vamos para a prática, vamos para as nossas questões, tá? Do Vem Comigo. A nossa primeira questão do Vem Comigo, tá? Ele fala assim, ó. Um aplicativo de mobilidade urbana está facilitando a vida dos seus usuários. O Movit é um aplicativo desenvolvido para auxiliar pessoas que precisam utilizar o transporte público, disponível para os sistemas iOS e Android. O aplicativo dispõe de recursos que otimizam buscas, alternativas e tipos de transporte, auxiliando na melhor escolha de rota e na otimização do tempo. Suponha que uma pessoa, para ir ao seu local de trabalho, na rua Marechal Floriano, tenha chegado ao ponto de ônibus da Avenida Roberto Silveira às 9h20.
E, ao acessar o aplicativo, se deparou com duas opções de linhas de ônibus, 750D e 570D. A informação vista pelo usuário na tela do seu celular foi: planejador de viagem, sua localização atual, Avenida Marechal Floriano. Aí 47 minutos no 750D, e aí ele sai às 9h25. Ele consegue pegar porque ele chegou lá às 9h20. Então, ok, né? Vamos ver isso aí nesse 750D. Então, vamos lá. Nessa linha 750D, ele vai sair ali do ponto de ônibus às 9h25 e vai levar 47 minutos, né? Já já a gente faz essa conta. E agora vamos lá para o 570D. No 570D, ele vai sair lá às 9h32 e vai levar 41 minutos, né? Considere que não houve atraso, né? Difícil disso acontecer, se falando de Brasil, na saída do ônibus no ponto localizado na Avenida Roberto Silveira, nem no tempo de duração do percurso das linhas. Escolhendo a opção que a deixasse no trabalho mais cedo, essa pessoa chegou à rua Marechal Floriano às... Meus queridos, olha só. Nós não vamos considerar o horário que ela chegou no ponto de ônibus, na parada, serve simplesmente para a gente ver que ela poderia pegar qualquer um dos dois, né? Então, se ela pegar o 750D, ela chegaria que horas no serviço? O que acontece? Nós estamos trabalhando com o tempo, né? Com o tempo. E o tempo aí, nosso tempo, a base do nosso tempo é sexagesimal. Professor, o que quer dizer isso, sexagesimal? Quer dizer que é de 60 em 60, ou seja, 1 minuto tem 60 segundos, né? 1 hora tem 60 minutos, né? Essa é a transformação que nós fazemos, beleza? Então, 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos. Aí, o que você faz? Meus queridos, para fazer isso aqui de cabeça, eu faço assim. Desse aqui, para chegar em 60 minutos, falta 35. Quer dizer que aqui ainda vai sobrar 12. Então, 9h25 mais 35 minutos dá 10 horas. Então, 10h12. Então, nesse primeiro, ele chegaria lá no serviço às 10h12. Vamos olhar para esse aqui, ó. 9h32. 32 para 60, falta 28. Aí, para chegar em 41, ainda falta 13, né? Então, aqui, às 10h13. Isso quer dizer que ele vai chegar mais cedo se ele optar pelo 750D, vai chegar às 10h12. Qual é o conteúdo envolvido aqui? O conteúdo envolvido aqui, tempo, né? Conhecimento de tempo. Eu poderia classificar como unidade de medida. Poderia ser facilmente uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Dúvidas nessa questão? Se tiver ok, coloca um joinha. Bacana, maravilha. Olha a nossa segunda questão, meus queridos. Essa segunda questão é do Enem PPL. PPL significa Pessoas Privadas de Liberdade. É o Enem segunda aplicação, tá? O projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água desse rio. Para tornar mais compreensiva a informação do volume de água a ser retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litro por minuto. Com base nas informações, qual expressão representa a quantidade de água retirada em litro por minuto? Nós vamos usar duas coisas aqui, ó. Aqui nós temos, ó, 26,4 metros cúbicos por segundo. Meus queridos, isso aqui, ó, é volume, né? Medida de capacidade, isso aqui é tempo. Vamos relembrar, ó, 1 metro cúbico tem 1000 litros.
né? Aí, meus queridos, e um segundo? Porque ele quer transformar aquilo ali para minutos, litros por minuto. 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem quantos segundos? Você está em pé, cansou, 60, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos. E um segundo é uma parte desses 60 do minuto, né? Então, o que nós vamos fazer para transformar o 26,4? Primeiro, aquele metro cúbico está em cima, então você vai multiplicar por 1000. Então, troquei o que é metro cúbico, né, por 1000 litros. E aquele segundo, 1/60 minutos. Meus queridos, olha que coisa feia. Isso aqui é a mesma coisa que 26,4 vezes 1000 dividido por 1/60. É isso aqui, ó. A expressão matemática está ali, ó. Mas nós aprendemos o seguinte: como que eu faço divisão de frações? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E o inverso de 1/60 é 60. Observe que, olha as alternativas. Questão de múltipla escolha, olha as alternativas. Observe que ele não quer o resultado disso aqui, ó. Ele quer simplesmente como chegar nessa vazão de metros cúbicos por segundo para litros por minuto. Você multiplica por 1000 e multiplica por 60. A alternativa correta é a letra E de eu vou passar, olelê, olalá. Então, nós usamos a transformação de metro cúbico para litro e de segundo para minutos. Olhe para essa questão 2 e veja se você ficou com dúvida. Bacana. Observe, são questões que a gente ganha em provas, né? Então, você vai ver que você tem uma gama de questões aí, tá? Várias questões para você treinar isso, inclusive muitas questões do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Meus queridos, nossa terceira e última questão aí, ó. Olha o que ele fala nessa terceira questão. Uma mosca está no interior de um quarto. Eu peguei como base, tá, uma questão do Enem. E começa a se deslocar. Esse quarto, apresentando o formato de um paralelepípedo retangular, é representado pela figura. A mosca parte do ponto B, então a mosca está aqui no ponto B, né? Então, a mosca está aí no ponto B, né? E vai pela parede até o ponto A. Então, ela foi, você está vendo aí a mosca, né? Ela foi do ponto B para o ponto A. A seguir, de A, ela se desloca voando em linha reta até o ponto N. Então, ó, ela foi até, então, isso aqui foi do ponto B até o ponto A. Agora, ela vai até o ponto N. Aí, quem é esse ponto N? Que é ponto médio de HG. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto N até o ponto F. Então, ela vai de N para F. Faz isso aqui, ó. Tá? Então, esse é o percurso dela. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos. Determine a projeção ortogonal desses deslocamentos no plano que contém o chão do quarto. Meus queridos, vamos lá. Olha só. Primeiro, né, esse de B para A, né? Tá aí pelo chão, né? É o próprio segmento, beleza? Então, aqui, ó, de B, né, para A. É esse deslocamento aqui. A projeção é ele mesmo. Tudo bem? Então, esse é o deslocamento, né? Aí agora, de A até N. Meus queridos, lembrando que ele está aqui no chão, aí o que eu sugiro você fazer? Você vai no extremo. Ele quer chegar no N. Quando você projeta ortogonalmente, se ele é ponto médio lá em cima, então ele vai ser ponto médio aqui embaixo. Ó. Olha o N' aqui, ó. E aí a projeção de todos esses pontos aí, essa mosca voando, é isso aqui, ó, no chão, né? Porque você vai ter toda essa projeção aqui, lembrando
que é formando um ângulo de 90 graus com a base. Então, essa projeção está aqui, ó, de A' até N', beleza? E aí, depois, ela foi de N até F. Quando você pega essa projeção de F aqui, ó, a projeção de F vai dar exatamente em cima do ponto B. Aí, quando você pega esse segmento aqui, ó, e projeta, né, ele vai dar isso aqui, ó. Então, essa projeção é essa outra reta. Ou seja, o caminho percorrido por essa mosca, né, projetado no chão, vai ser de um triângulo, os lados de um triângulo, né? E a gente até poderia dizer que é de um triângulo isósceles. Olhe para essa questão número 3 e veja se você ficou com dúvida. Se não teve dúvida nela, dá um joinha. Beleza, meus queridos. Assim, tá? Eu vou finalizando aqui. Quero agradecer por esses 5 encontros que tivemos, tá? E, independentemente do seu sonho, corra atrás. Transforme, de fato, esse sonho em desejo. Qual é a grande diferença? Quando a gente sonha, às vezes, né, a gente deixa de buscar os nossos sonhos, mas quando a gente deseja mesmo, a gente vai fazer de tudo para conquistar esse desejo. Então, transforme o seu sonho em desejo, corra atrás dele e saiba que vocês podem contar comigo para alcançar os seus objetivos. E não se esqueça, na quarta-feira, tá? Live às 16 horas, né? O que devo fazer para ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos bater esse papo, tá? Se você estiver presente, eu tenho certeza que a live ela vai ser bem melhor, porque você vai fazer suas perguntas, você vai poder direcionar e a gente vai bater um papo de 1 hora, tirando dúvidas ali de organização, planejamento, como estudar, e assim vai para projetar esse segundo semestre aí até o mês de janeiro rumo à sua aprovação, beleza? Muito obrigado, meus queridos. Lembrando que final da tarde, tá? Estarei aí à disposição para poder tirar dúvidas. Então, faça as questões e, tendo dúvida, pode me chamar que eu tiro, tá bom? Muito obrigado. Beijos do Magro. Aquele abraço. Valeu! Falou!